Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula aí de redação. E essa aula vai ser sobre expressão, né? Que são as regrinhas da língua portuguesa. Essa aula ela é importante porque assim, vocês já têm aula de gramática, lógico, né? Eu recomendo muito que vocês vão na aula de gramática, porque se vocês saberem as regras da língua portuguesa é muito importante para o Enem, como a gente já comentou, né? Que 400 pontos são só língua portuguesa. Mas essa aula eu fiz mais para colocar essa gramática em foco na redação, para focar, para vocês verem como que a gramática vai ajudar vocês a tirarem melhores notas no Enem. Então vamos lá, expressão e quais os erros mais comuns e como evitá-los. Então eu vou passar aqui, vai ser um batidão de quais são os erros mais comuns e de como ajudar vocês a identificar esses erros e não entregar esses erros na hora da redação, na hora da entrega final, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai para a coesão, que é o macro. Não sei se vocês lembram da primeira aula, mas as regrinhas da língua portuguesa, que são a expressão, elas são divididas em macro e micro, né? A questão macro, ela diz respeito sobre a ligação entre as partes do texto. Então é mais uma questão assim de conectivo, pontuação, essas coisas nesse sentido. E só a coesão, ela vale 200 pontos no Enem, vamos lembrar. Vamos lá. Quais são os erros mais graves de coesão que a gente tem? Eu coloquei aqui que é oração incompleta, vírgula no lugar de ponto e vírgula entre os termos principais da oração. Mas para a gente poder entender isso, vamos fazer uma revisãozinha aqui dos termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração é aquilo que a gente vê desde a primeira série, que é o sujeito, verbo e o predicado. Aqui eu coloquei um exemplinho para a gente lembrar, né? A imprensa brasileira, sujeito, solicitou, verbo, as cópias da gravação, predicado. Bom, beleza, ótimo. E aí, no dia de ontem, é um complemento. Ele não é termo essencial da oração. Os termos essenciais da oração são esses. Então, vamos voltar lá para a gente entender melhor. Uma oração incompleta. O que é uma oração incompleta? É uma oração onde falta um dos termos essenciais da oração. Ou falta o sujeito, ou falta o verbo, ou falta o predicado. Esse é um erro, geralmente, que a gente erra porque a gente não prestou atenção. A gente não erra porque a gente não sabe como fazer, porque a gente sabe. Porque olha aqui, se eu tirasse essa parte grande aqui do complemento que tem aqui no meio, a gente ia perceber que é muito simples a gente entender que está faltando. Porque se tirar os complementozinhos, fica assim, os termos essenciais. A imprensa brasileira pediu. Mas a imprensa brasileira pediu o quê? Entendeu? Se você está escrevendo, está empolgado e começou a escrever muita coisa, igual aqui, a imprensa brasileira, sempre muito preocupada com a veracidade dos fatos, pediu com muita insistência. Você vê que quase não parece errado, mas quando você tira os complementozinhos, você percebe que está faltando. A imprensa brasileira pediu. Pediu o quê? Entendeu? Então aqui no caso está faltando o predicado. Então, é sempre bom, é muito importante a gente fazer uma revisão no final do texto. Essa aula inteira é basicamente para convencer vocês o quanto que é importante você ler o texto todo procurando erros de português para você melhorar sua nota no Enem no final. Terminou de escrever lindamente a caneta lá no final, volta tudo e vê frase por frase, vê se está tudo certo, porque vai valer vocês vão ganhar muita nota fazendo isso, porque vocês pegam os erros que vocês erraram ao longo da escrita, né? Então é isso, oração incompleta é que falta um dos termos essenciais da oração, e você vai conseguir ver facilmente isso quando você está lendo, né? Se você identificar os termos essenciais. Vamos lá, a próxima. Vírgula no lugar de ponto. Esse é muito recorrente também, as pessoas erram bastante. Mas esse é realmente por não saber, não é por erro de pressa, não. Então vamos lá, um exemplo. A imprensa brasileira, sempre muito preocupada com a veracidade dos fatos ocorridos, solicitou as cópias e a partir desse pedido o governo foi obrigado a enviá-las. Vocês viram aqui que tá muito comprido e não teve ponto. Começa por aí, isso aí já é uma dica para vocês pensarem. Mas vamos lá. Espera um minutinho que eu vou fechar a porta que tá fazendo barulho, né, gente? Tá bem. Aí, pronto. Agora ficou melhor. Então vamos voltar lá. Vocês percebem que aqui, ó, é o contrário da oração incompleta. Porque você tem duas orações juntas em uma que não eram para estar juntas, porque não é uma oração especial igual uma oração coordenada e tal. Ela só tá errada porque são duas orações juntas que deviam estar sendo divididas por um ponto.
No caso, aqui o ponto teria que ser depois de solicitou as cópias, porque aí já começa uma outra oração, ó, porque ela faz sentido dentro dela mesma, a segunda, ó. A partir desse pedido, o governo foi obrigado a enviá-las. Isso faz sentido sozinho. Não é como a oração incompleta que não faz sentido. Então é assim, a gente tem sempre que dividir as orações em sujeito, verbo, predicado, certo? E se ela tiver sujeito, verbo, predicado, ela deve ter um ponto, certo? Você não pode ter vários sujeito, verbo, predicado dentro de uma mesma frase. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Vão na aula de gramática, que eu acho que ela vai explicar muito melhor que eu. Só tô tentando mostrar para vocês quais são os pontos principais de erro, né? Então vamos lá. Vírgula entre os termos principais da oração. Eu acho que esse é o recorde de erro na coesão. Porque aí a pessoa começa a escrever muita coisa, igual foi ali em cima, e não tá errado escrever muita coisa. Só que você tem que revisar para ver se você acertou tudo. Então aqui, ó, a imprensa brasileira solicitou que as cópias da gravação fossem enviadas com urgência. Aqui a gente está dividindo a imprensa brasileira e o solicitou. Eles são termos essenciais, a gente não põe vírgula entre termos essenciais da oração. Então você identificou que a imprensa brasileira solicitou e as cópias da gravação, eles são todos termos essenciais, nunca vai ter vírgula no meio desses termos. A única exceçãozinha que tem é aquela oração que é a oração explicativa, né? Que é igual a que está aqui na oração incompleta. Vamos voltar lá. Sempre muito preocupada com a veracidade dos fatos ocorridos. Aqui, ó. Isso aqui é uma oraçãozinha explicativa. Então, ela tudo bem, porque ó, ela tá inserida aqui, mas ela tá entre vírgulas. Então, ela é o único lugar que pode ter vírgula entre os termos essenciais, ó. Porque entre a imprensa brasileira e pediu, tem essa oraçãozinha explicativa que a gente coloca a vírgula entre elas. Só que assim, tem que pôr as duas vírgulas para você mostrar que essa oraçãozinha, ela é explicativa e ela não tá separando os termos, entendeu? Essa é a única exceção. De resto, você nunca vai colocar aqui a imprensa brasileira solicitou. Nunca. A imprensa brasileira solicitou que as cópias da gravação. Nunca, gente. Identifica sujeito, verbo, predicado. Vê se você tem sujeito, verbo, predicado numa oração. Vê se não tem mais de um sujeito, verbo, predicado junto, para você pôr o ponto. E veja se tem vírgula entre os termos essenciais da oração. Certo? Espero que tenha feito sentido aí. Esses erros, eles são os erros mais graves que ocorrem no Enem. Vocês precisam ter muito cuidado com eles, certo, gente? Se vocês aprenderem esses erros aqui, eu já fico muito feliz, certo? Se não errar nenhum desses, já tá ótimo. Então, vamos lá. Aqui no nosso exemplozinho, né? E reforçando que nunca vai existir uma vírgula separando os termos essenciais da oração. Aqui a gente tem uma vírgula, só que ela não está separando os termos essenciais da oração, ela está separando aqui o nosso complemento. Então tá tranquilo, porque ela não está separando nada essencial. Então tá certinho. Agora vamos lá. Outro ponto muito importante da coesão é o uso de conectivos. Muita gente não usa conectivo ou usa o conectivo errado, e ele é assim essencial para o entendimento e também para a fluência do texto. Não é uma questão só de português, é uma questão também de conteúdo, porque vai afetar no jeito que a pessoa está lendo o seu texto. É uma questão de fluência, certo? Então vamos lá. Toda frase deve ser iniciada com um conectivo. Gente, todas as frases que você vai escrever na sua redação vai ser iniciada por um conectivo. Tirando a primeira frase do texto, que aí você pode começar com, sei lá, na Revolução Industrial, piriri pororó. Ótimo. Mas a partir daí, todas as frases você vai colocar um conectivo. Façam esse treino, porque é muito importante. Aí eu vou dar as dicas para vocês já. Ó. Os parágrafos do desenvolvimento, eles podem ser iniciados com conectivos de adição. Como primeiramente, ou em segundo lugar, ou além disso. Entendeu? Então, primeiro parágrafo, você vai colocar um desses. Eu quando eu fazia minhas redações, eu já tinha certinho, que no primeiro parágrafo era no primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Eu colocava primeiramente, no segundo eu colocava em segundo lugar. Ótimo. E aí, no parágrafo de conclusão, eu sempre começava com ele com em resumo, ou em conclusão, ou dessa forma. Escolha um e deixa ele fixo, porque ele sempre vai funcionar ali. E aí você vai ter certeza que ele tá certo, entendeu? Então, os parágrafos de desenvolvimento, primeiramente, em segundo lugar, ou além disso, e os parágrafos de conclusão com conectivos conclusivos, né? Então, é isso. E aí, dentro dos parágrafos, obviamente, cada frase que você for colocar, você vai colocar um aditivo. Um conectivo. Eu vou passar uma lista para vocês, que assim, tem milhões na internet. Vou passar uma para vocês. Podem olhar, estudem os conectivos, saibam quais conectivos vão aonde. E agora vamos lá.
Use os conectivos que façam sentido no contexto, isso é muito importante, porque tem muito erro que o aluno utiliza um conectivo que não cabe. Como, por exemplo, se a frase que você está escrevendo se opõe à ideia da frase anterior, use um conectivo adversativo. Tem muita gente que não tem muito domínio desses conectivos e acaba usando tudo aditivo, como tudo e, por exemplo. Então vamos lá, ó. Aqui um exemplo de uma coisa certa. Existem muitas tentativas válidas para desacelerar o aquecimento global, que partiram de diversas instituições. Ponto. Porém, é importante perceber que muitas outras instituições não estão fazendo a sua parte. Então, esse porém, porque essa ideia, ela vai contra a ideia anterior. Então, é a adversativa que você tem que usar. Você não vai colocar e, você não vai colocar em conclusão, entendeu? A gente erra muito por colocar as aditivas como se elas servissem para tudo. Então, a gente tem que ter uma noção do que serve para quê. Ó, aqui é a listinha que eu falei para vocês, que tem muitos exemplos. Assim, leiam e saibam o que é o quê. O que é conclusão, o que é oposição, o que é adição. Eu recomendo que você saiba pelo menos uns 2, 3 de cada, até pelo menos desses primeiros 3 aqui. Esses também são muito importantes, mas esses daqui são os que vocês vão mais usar. Então, saibam alguns desses para vocês poderem colocar dentro do texto de vocês, certo? Então, vamos lá, gente. Só voltando aqui, gente, isso é muito importante. Usem conectivos no começo de todas as frases. No começo parece difícil, mas assim, faz muita diferença no texto, tá bom? E mandem textos para mim, que vocês não estão mandando tantos textos. Estou esperando os textos, certo? Vamos lá. Modalidade micro, que agora é a parte micro, né? A parte mais de regrinha, meio chatinha mesmo, igual ortografia, coisas nesse sentido. Então, vamos lá. Quais são os erros mais comuns que a gente mais vê nas redações? Concordância em número e gênero. Isso aqui vocês vão falar assim, ai gente, mas eu sei concordar em número e gênero. E vocês sabem, eu sei que vocês sabem, o corretor sabe que vocês sabem, porque isso é muito intuitivo, né? Só que na hora de escrever, a gente começa a escrever muito e a gente vai empolgando e a gente esquece. Igual aqui. Se você ler rápido isso aqui, tá tudo certo. A imprensa brasileira, sempre muito preocupada com a veracidade dos fatos ocorridos, é considerada essencial para a democracia. Você sabe na sua cabeça que a imprensa brasileira é feminino e que o considerado teria que ser considerada. Só que na hora que você está escrevendo, passa batido. Então a gente tem que sempre fazer uma revisão bem fina para a gente ler isso aqui e falar, putz, olha aqui, quase perdi um ponto por causa dessa bobeira. Então sempre fazer uma revisão bem boa. Outro exemplo aqui, os cidadãos brasileiros, que são protegidos pela Constituição, devem exigir o direito à moradia. Os cidadãos é plural, então deveria ser devem, mas na hora da pressa você não vê. Então por isso você tem que fazer com bastante calma a revisão, certo? Revisão final. Acabou seu texto lindo, passado a caneta, você vai ver tudo, ler as frases, ver se tudo faz sentido, certo? Agora vamos lá. Acentuação e grafia correta. Isso aqui, gente, todo mundo tem algum errinho, é normal, fiquem tranquilos, mas assim, não pode ter muito, porque muito vai tirando muita nota. Então assim, a gente tem que ter uma acentuação e uma grafia correta mais ou menos boa, para não perder muitos pontos. Alguns de vocês estão me entregando redação e não tem nenhum erro de acentuação e grafia. Quando é assim, eu sei que vocês estão usando o corretor, porque todo mundo erra uma coisinha ou outra, entendeu? Então, assim, não usem o corretor, porque na hora você não vai ter o corretor automático do computador. Então, assim, desativem o corretor para mandar as redações, porque senão vocês vão ter uma falsa ideia do que vocês estão fazendo, certo? Então, vamos lá, ver alguns exemplinhos de acentuação. O já tem acento, mídias sociais tem acento, concluído tem acento, além disso tem acento no além. Então, assim, são errinhos básicos, né? A gente tem que decorar. Agora, exemplo de grafia errada, né? Cidadãos, cidadões não é cidadãos, é cidadãos. Exceção. Exceção é o recorde de erro. Porque exceção as pessoas escrevem de qualquer jeito. O jeito certo é com XC e C cedilha, certo? Então, vamos lá. Agora vamos para a crase. A crase, gente, todo mundo erra, as pessoas têm dificuldade, mas a crase é muito fácil a regra, gente. Decorem essa regra e guardem no seu coração, porque fica feio errar a crase, porque a regrinha é muito fácil. É assim, vai ter crase quando o substantivo que tiver depois do verbo for feminino. Só que aí vai depender também se o verbo tem a regência com o A. Só que assim, eu não sou professora de gramática, eu não vou cobrar de vocês o que é regência. Ninguém lembra o que é regência. Regência é difícil. Então assim, eu vou passar a regrinha da crase. É assim,
Se você tem um verbo e depois tem um substantivo que é feminino, vai poder ter crase, mas aí eu não sei se tem crase ou não, porque eu não lembro de regência. O que eu vou fazer? Eu pego o substantivo feminino e substituo ele por uma palavra masculina. E se o a se transformar em ao, esse a vai ter crase, certo? Então vamos lá, ó. Ele solicitou a polícia. Putz, será que a polícia vai ter crase? Não sei. Aí eu vou falar, vamos colocar uma palavra masculina. Ele solicitou ao policial. Você viu que esse a aqui, ele se transformou em ao. Então, ele vai ter crase. É simples assim, gente. Se tá em dúvida, substitui a palavra feminina por masculina, se transformar em ao, tem crase. Viu, gente? Com essa regrinha, você nunca mais vai errar crase. E vai ficar um texto muito bonito, porque vai parecer que você é muito chique e sabe crase. Ah, beleza. Então, vamos lá. Próximo. Oralidade ou termo inadequado. Isso aqui eu sempre falo, mas eu vou falar de novo. Tem que utilizar a linguagem formal na redação. Você não vai usar gíria. E outra coisa muito importante, você não vai usar palavras cujo significado você não tem certeza. Igual você, porque assim, a gente lê uma palavra, a gente acha que a gente sabe sobre o que é, a gente fala, vou pôr na redação. Quando você está fazendo redação para treinar, é ótimo. Treine, use as palavras que você quiser. É ótimo, que aí você aprende mais vocabulário. Agora, no dia do Enem, você só vai usar as palavras que você tem certeza do significado. Porque senão fica um significado meio errado e você ocorre, às vezes, até num erro de conceito porque você usou a palavra errada, entendeu? Então, assim, no Enem, use palavras cujo significado você tem certeza. Quando tá mandando redação para mim corrigir, usa qualquer palavra que você quiser, use, tenta aprender, tenta ter mais vocabulário. Agora, no Enem, não. No Enem, só usa aquilo que você tem certeza. Beleza? E por último aqui de modalidade, a gente tem o erro de retomada. Esse erro também ocorre muito. E assim, ele pode parecer inofensivo. Você sabe do que você está falando, o corretor entende o que você queria falar, só que você não está falando isso exatamente no texto. Um exemplo aqui. Os negros sofrem muito com racismo no Brasil, e o governo é um grande responsável pela manutenção dessa situação. Nesse contexto, sua inação frente à injustiça é estrutural e recorrente. Ok. Sua inação. A inação de quem? Dos negros ou do governo? Você entendeu como fica complicado? Se você faz uma retomada ruim, você não sabe muito bem de quem você está falando. Porque assim, se você falar que a inação do governo frente à injustiça estrutural e recorrente, tudo bem, tá certo. Agora, que a inação dos negros frente à injustiça estrutural e recorrente não faz sentido. E até você incorre num problema aí de conceito, né? Porque assim, não tem como ser estrutural e recorrente uma inação de uma população, né? Ficou um pouco complicado, como vocês podem ter percebido. Então é assim, quando tenham cuidado para saber se essa retomada aqui desse sua que você está falando, ele faz sentido só com o governo, ou só com os negros, ou só com quem você está querendo retomar. Então não deixe nada ambíguo, gente, porque senão vocês acabam perdendo muito ponto. Então vamos lá, como evitar esses erros? Eu só tenho uma resposta para vocês, gente. Quando você tá agora, antes do Enem, estude português, certo? Mas assim, na hora do Enem, o que é muito, muito, muito importante é você fazer a revisão fina do texto no final. Você escreveu o seu texto lindamente à caneta, antes de você entregar, você vai ler tudo, frase por frase, ver se você vai saber quais são seus erros mais recorrentes, porque você já entregou muitas redações na sua vida. Então, o corretor já corrigiu suas redações e falou onde você erra. Então, você sabe onde você erra. Eu errava muito crase. Então, o que eu fiz? Estudei crase enquanto era antes do Enem. E aí, quando eu fui entregar minha redação, eu peguei e li tudo e vi todos os as, para ver se estava todos os as craseados com crase, certo? Então é assim, saibam quais são os seus erros, me mandem redações para vocês saberem quais são os seus erros, e na hora final, leiam tudo, frase por frase, procurem os seus erros mais recorrentes. É isso, gente. Foi tudo. Essa aula foi basicamente para convencer vocês a fazer uma revisão boa depois que você já terminou. É uma revisão só de língua portuguesa, não vai demorar muito e é muito importante para vocês. Beleza? É isso, pessoal. Boa escrita. Estou esperando as redações de vocês, viu? Muitas pessoas ainda não enviaram. Escolham qualquer tema que vocês quiserem, um tema que vocês gostem e me mandem aí, gente. O meu e-mail tá lá no Classroom. E é isso. Valeu, gente.